A babá fica chocada ao descobrir que a criança que cuida esconde um segredo sombrio. A chuva caía torrencialmente, criando poças que refletiam as luzes dos postes. Ricardo, um homem de sucesso, saía apressado de sua reunião. O som da água batendo no chão ecoava como um lamento. Com um olhar cansado, ele avistou uma menina. O que mais o chocou foi a pulseira que brilhava em seu pulso. Uma pulseira idêntica àquela que pertencera a Viviane, sua ex-namorada. A visão da criança, envolta em roupas rasgadas, despertou lembranças antigas e dor nos profundos corredores da sua mente. Magali, a menina de rua, encarou Ricardo com olhos grandes e inocentes. Ele se aproximou, e o coração dele estava acelerado, sentia um nó na garganta. — Por que você tem essa pulseira? Perguntou, com um misto de curiosidade e preocupação. Ela hesitou, e a chuva parecia intensificar a tensão. — Minha mãe, ela me deixou isso! Respondeu com uma voz que mal segurava as lágrimas. Ricardo ficou paralisado. Viviane, sua antiga paixão, desaparecera anos atrás, deixando apenas dúvidas e desespero. Magali era uma pequena semente de esperança, ou um perigoso vazio do passado. Sem pensar, ele decidiu acolhê-la. No fundo, havia a necessidade de reparar algo quebrado na sua vida. — Venha, eu vou te ajudar, disse, levando-a para casa. Letícia, sua esposa, estava na cozinha, preparando o jantar. O olhar dela ao ver a menina foi de choque e reprovação. — Quem é ela? Letícia perguntou, a tensão subindo como fumaça. Ricardo explicou rapidamente, mas as palavras pareciam escorregar sem deixar impacto. — Não podemos fazer isso, Ricardo. Uma estranha em nossa casa. E se for um golpe? Letícia se enfureceu, gritando enquanto fechava os punhos. A discussão tomou conta do lar. O abrigo que deveria oferecer conforto agora se tornava um campo de batalha. Letícia não queria que Magali cruzasse o limiar de sua vida, mas Ricardo havia tomado sua decisão, e com isso, uma guerra começou. Dias se passaram e a relação entre Ricardo e Magali ganhou profundidade. Juntos, eles compartilhavam risos e, ocasionalmente, lágrimas. Mas, em uma manhã tranquila, enquanto mexia nas coisas de Viviane, Ricardo se deparou com uma carta escondida. Era dela. Temendo, ele abriu e começou a ler. O conteúdo era um apelo sincero, um pedido para que ele cuidasse de Magali. Palavras que partiram seu coração. E enquanto o peso da responsabilidade aumentava, outros segredos começaram a emergir. A caixa de lembranças de Viviane, selada por anos, parecia agora um portal para o passado. Rumores de um envolvimento obscuro, um desaparecimento não tão acidental, pairavam no ar. O que sabia sobre Viviane agora era uma teia de mistérios. Então, em uma verdade que poderia despedaçar a nova família que estava tentando construir... Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo segurou o envelope com as mãos tremendo. O coração dele batia forte, como se quisesse sair do peito.
Ele respirou fundo e, com um movimento rápido, abriu o selo. Dentro havia uma única folha de papel, amarelada pelo tempo, mas com letras que pareciam recentes, inquietas. Ele começou a ler. O que estava escrito era um pedido desesperado de ajuda. Mas quando chegou ao final, um nome saltou da página, como uma flecha. Magali. Um frio na espinha atravessou Ricardo. Ele olhou para a menina que brincava com os brinquedos antigos de Viviane na sala, rindo inocentemente, sem saber a tempestade que se aproximava. Ele sentiu que o chão sob os pés estava desmoronando. — O que você sabe sobre sua mãe? Ele perguntou. Sua voz mais baixa do que ele queria. Magali parou. O sorriso desapareceu, substituído por um olhar preocupado. Só que ela me ama e que ela sempre volta. Ela respondeu hesitante. Ela disse que eu sou especial. Ricardo não conseguia mais respirar. As palavras da carta ecoavam na mente dele. A mensagem não era só um desabafo ou um grito de socorro. Era como um aviso sombrio, entrelaçado com o passado de Viviane. Ela mencionava um segredo que Magali carregava, uma verdade que poderia destruí-los a todos. Ele sentou-se, o peso das revelações quase o esmagando. Letícia apareceu na porta da cozinha, a expressão ainda tensa. — Ricardo, o que aconteceu? Você está pálido. Ela avançou, com um olhar ansioso. Ele hesitou, mas a urgência o forçou a falar. — Você precisa ouvir isso. Ricardo virou o papel, mostrando a carta a Letícia. Ela leu em silêncio, a expressão mudando de curiosidade para horror. Isso não pode ser verdade. Magali não pode ser. Não pode ser a filha dela. Letícia protestou, mas Ricardo sentiu que a lâmina da verdade cortava fundo. No mesmo instante, o telefone de Ricardo tocou, quebrando o tenso silêncio. Ele atendeu e em seguida a cor sumiu do rosto dele. A voz do outro lado era desconhecida, mas cheia de urgência. — É sobre Viviane. Você precisa vir ao antigo apartamento dela. Em coisas que você deve saber. Coisas sobre Magali. O queixo de Ricardo tremia. Ele olhou para Magali, que agora o observava com um semblante de apreensão. — O que está acontecendo? Perguntou ela, já percebendo que algo estava errado. Havia uma conexão entre os três? Mas qual? Eu preciso ir. Não posso deixar isso para depois, disse Ricardo, sem saber se estava falando para si ou para Magali. Ele se levantou e, enquanto pegava as chaves, a ansiedade subia como fumaça. Você vai ficar aqui com a sua mãe, ele disse a Magali, mas a expressão dela era de confusão e medo. Não, não me deixe! Gritou a menina, os olhos cheios de lágrimas, quebrando o coração dele em 1000 pedaços. Ela me disse que você cuidaria de mim. Ricardo hesitou, o mundo desmoronando ao redor. Ele não conseguia distinguir entre o desejo de proteger a criança e a necessidade de descobrir a verdade. De repente, a porta da frente se abriu com um estrondo e uma figura familiar apareceu, envolta em sombras. Era uma mulher. Os olhos dele se arregalaram de horror ao perceber quem era. — Ricardo! A mulher exclamou, e a voz, embora conhecida, parecia vir de outro mundo. — Você não devia ter trazido a Magali para cá. O tempo parou. As peças do quebra-cabeça se juntavam de maneira aterradora, explorando a profundidade daquele momento. Ricardo percebeu que a mulher estava coberta de mistério e segredo, e a verdade poderia ser mais devastadora do que ele tinha imaginado. E assim, no limiar de um novo abismo, o futuro deles estava prestes a ser moldado por revelações que desafiariam tudo o que ele acreditava saber.
o que Magali realmente era e qual era o papel que Viviane, ou melhor, a mulher que parecia ser Viviane, desempenhava nessa história. A tensão se acumulava e, com isso, uma nova guerra começou a se formar. Ricardo fixou os olhos na mulher que estava à sua frente. Seu coração batia acelerado e um nó se formou em sua garganta. Viviane? Ele perguntou, a voz falhando. A mulher respirou fundo, com uma expressão mista de alívio e preocupação. Não é o que você está pensando, ela gaguejou. Mas as palavras pareciam se retorcer em torno dela. Eu sou Luciana, a irmã dela. Um choque percorreu Ricardo, como se tivesse levado um golpe no estômago. Ele olhou para Magali, que ainda brincava no fundo da sala, inconsciente da tempestade emocional que se formava. Luciana deu um passo à frente, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Eu vim para te avisar sobre a verdade de Magali. Sobre o quê? Letícia gritou, a voz firme. Ela não conseguia entender a situação. O que você sabe sobre minha casa? Sobre a sua irmã? A raiva pulsava em suas palavras. Ricardo segurou a mão dela, mas a ansiedade já estava no ar. Não é seguro! Você precisa sair daqui! Todos vocês! Disse Luciana, sua voz se intensificando. A história que você conhece sobre Viviane não é toda a verdade. Há coisas que não podemos ignorar. Ricardo sentiu o chão tremer sob seus pés. O que você quer dizer? O que você sabe sobre mãe e filha? Exigiu ele. O tom carregado de desespero e urgência. A tensão estava quase palpável e Magali olhou entre os adultos, confusa. Magali não é quem vocês pensam que é. Ela não é apenas a filha de Viviane. Ela é parte de algo muito maior, algo que a liga ao que aconteceu anos atrás. Luciana respondeu e a voz dela se quebrou. Viviane entrou em algo sombrio, Ricardo, e Magali é a chave. Uma onda de pânico o invadiu. Que chave? Que coisa é essa? A frustração o fez gritar. Ele queria entender, mas o que Luciana disse era como sombras dançando em torno do entendimento. Quando Viviane desapareceu, foi por um motivo. Ela estava se envolvendo com pessoas perigosas, com segredos que, revelados, podem destruir tudo. Luciana continuou, seu olhar fixo em Ricardo. Magali precisa ser protegida. Não é apenas uma questão de segurança, mas de sobrevivência. O choque tomou conta de ele. Ricardo olhou para a menina e viu não apenas uma criança, mas um objeto de uma antiga luta. Um fardo que talvez nem soubesse que carregava. Estão atrás dela? Ele perguntou, sem conseguir segurar o medo. O mundo à sua volta parecia desmoronar como castelos de areia. Luciana sentiu. A expressão dela era uma mistura de tristeza e determinação. E não apenas atrás dela, mas também de você. Você se tornou parte disso ao levar Magali para casa. Eles vão querer descobrir tudo e todos que estejam envolvidos. O telefone de Ricardo tocou novamente, interrompendo a tensão. Ele hesitou, mas a inquietação tomou conta dele e atendeu. Era uma voz estranha do outro lado. Ricardo, você não deveria ter feito isso. Você está em perigo. Volte atrás antes que seja tarde demais. Quem é você? Ricardo berrou, a adrenalina correndo em suas veias. No fundo, ele sabia que a verdade prestes a ser revelada poderia despedaçar a frágil relação que tinha com Letícia e Magali. Que sabe sobre Magali? O silêncio do outro lado desgastou os nervos de Ricardo até o limite. Vou te encontrar. E você precisa fazer o que eu digo.
A voz sussurrou e o telefone desligou. Ricardo olhou de volta para Luciana, que agora estava pálida, quase esfumada. O que está acontecendo? O que eu devo fazer? O desespero se instalava em sua voz. Você deve decidir, Ricardo. Ficar ou fugir. Mas saiba, a verdade pode ser mais aterradora do que você imagina. E enquanto ele tentava juntar os fragmentos de sua realidade, uma nova batalha se aproximava. O que era Magali realmente? E por que o passado de Viviane estava de volta? As perguntas ecoavam, e o futuro deles estava para mudar de maneiras que não podiam prever. Ele olhou para Magali, que agora estava assustada, chamando por ele. E no fundo, uma pergunta ressoava como um eco sombrio. Até onde ele iria para proteger aqueles que amava? Ricardo fixou os olhos na mulher que estava à sua frente. A voz de Luciana ainda ecoava na sala. Ele sentia um misto de alívio e pânico se espalhando como fogo. Mas a tranquilidade não durou. Magali, ainda no chão, começava a se mover como se um pressentimento a alertasse. — Ricardo! Gritou ela de repente, os olhos arregalados. — Olha! Ele seguiu o olhar da menina e congelou. Laços de sombras começaram a se formar à porta. Uma figura surgia do exterior. O coração dele disparou. Era uma mulher. Mas não era Luciana e nem Viviane. Era alguém que ele jamais esperava ver. Clara, a antiga melhor amiga de Viviane. Apinhada de lágrimas e desespero. — Clara! Ricardo gaguejou, confuso. — O que você está fazendo aqui? Enquanto tentava processar a surpresa, ela atravessou o corredor, olhos ardendo em súplica. — Preciso falar com você. É sobre a Magali. A voz dela tremia. Mas antes que pudesse explicar, uma cacofonia de gritos irrompeu do fundo da casa. Ricardo virou-se, seu instinto gritando. O que estava acontecendo? Magali! Estamos lá, temendo. Mas não assustava por si só. Era o que estava ao redor dela, que encheu seu coração de terror. Luzes piscavam. Uma presença escura parecia emergir dela. Um nevoeiro se formando à medida que a sala escurecia, repentinamente. — Magali! Ele sussurrou, o peito apertando. Clara se aproximou, com a expressão transtornada. Ela não é só uma menina, Ricardo. Tem algo dentro dela, algo que foi desencadeado. O ar tornava-se pesado enquanto Ricardo tentava entender. A voz de Luciana soava distante em sua cabeça. Ela é parte de algo maior. Magali, você está bem? Ele perguntou preocupado. A menina olhou para ele. Suas pupilas dilatadas refletiam um medo que era quase palpável. Eu sinto algo, ela disse devagar, como se estivesse tentando compreender a tempestade que se formava ao seu redor. Então, uma sombra avassaladora passou pela casa. A luz do teto chilreou e apagou, deixando um silêncio ensurdecedor. O barulho incomum fez o coração de Ricardo disparar. Ele olhou para a porta, onde Clara estava encolhida, os dedos trêmulos segurando-se ao batente. — Ricardo, nós precisamos ir agora! Com um movimento rápido, ele a puxou para o lado, e então os olhos de Magali brilharam intensamente, uma luz estranha emanando dela. No mesmo instante, a sala inteira tremeu. Os móveis se moveram, e ele sentiu como se a casa estivesse viva, como se algo do passado estivesse prestes a se liberar. Antes que pudesse reagir, uma figura formada de sombras e claridade começou a se materializar, deslizando lentamente do fundo da sala. Uma sensação gélida atravessou o ar. A silhueta estava se tornando mais clara. E quando finalmente apareceu, o choque
Foi ensurdecedor. Era Viviane, ou pelo menos a aparência dela. Mas havia algo de diferente. Havia um brilho na pele, como uma aura transcendente. E os olhos eram apenas buracos negros. O vazio que se escondeu debaixo da superfície dela. Magali, a voz de Viviane ecoou, mas não era a voz que Ricardo conhecia. Era uma entidade, uma presença que parecia consumir tudo ao redor. Você realmente achou que poderia me deixar para trás? Ricardo estava paralisado, a mente girando, um emaranhado de medo e reconhecimento. Viviane, é você? Ele conseguiu perguntar, sentindo a realidade se desvanecer. O que está acontecendo? Ela é minha filha, a criatura sussurrou, mas a expressão era vazia, sem emoção. E agora, a conexão dela vai mudar tudo. A sala começou a rodar, como se as paredes estivessem se fechando. Ricardo sentiu a pressão em seu peito dobrar. Ele virou-se para Clara, que estava tão aturdida quanto ele, e para Magali, que agora tinha um olhar de pura confusão e medo. A linha entre o que era real e o que não era estava se desvanecendo. Viviane! Ricardo gritou, o desespero tomando conta. O que você quer de nós? Eu quero Magali, a minha chave. A sala escureceu ainda mais. E antes que ele pudesse processar o que estava acontecendo, um grito ecoou. E não era só dele, era de Magali. Um grito que cortou o silêncio e fez o chão tremer. No instante, tudo virou um caos. A sombra puxou Magali para perto, como se estivesse tentando tomar posse dela. Magali! Ele berrou. Mas a visão geral desmoronou antes que ele pudesse alcançá-las. A mente de Ricardo girava em círculos. O que ele pensava que sabia foi tragado por uma reviravolta tão chocante e destrutiva que deixou um vazio nauseante. O que significava ser pai? E quem realmente era Magali? Com um último olhar, ele viu a expressão de desespero na menina, antes da escuridão engolir tudo. E enquanto a realidade se quebrava ao seu redor, uma única pergunta permanecia. Quem era o verdadeiro monstro nessa história? Magali gritou, e tudo se desfez em um redemoinho de caos. A presença de Viviane, ou o que restava dela, havia engolido a sala em uma aura sinistra. Ricardo sentiu que o chão se abria sob seus pés, enquanto a sombra da mulher assombrava a vida de todos ali. E então, como se uma cortina invisível tivesse sido puxada, um estrondo ecoou. O brilho forçado e aterrador começou a se apagar. Ricardo, o que fazemos? Clara gritou, enquanto se agachava ao lado de Magali, que estava paralisada, com os olhos fixos na figura sombria. Só conseguiu balbuciar, eu não sei. O que aconteceu? Mas ela não era a única. A criatura que uma vez foi Viviane girou, como se suas sombras fossem lâminas afiadas, cortando o ar. Ela não é apenas sua filha, Ricardo. Ela é a porta, a ponte entre mundos. Sussurrou a presença, ou uma voz que parecia vir de outro plano. O coração dele disparou. O que você quer dizer com isso? Perguntou. Há fogo e desespero misturados em sua voz. O que você fez? Uma risada distante ecoou na sala. Um som gelado que fez os cabelos de Ricardo se arrepiarem. Magali é mais do que você imagina. E sua antiga amizade com Viviane era apenas um peão nesse tabuleiro. A realidade parecia desmoronar, as palavras dela preenchendo o ar com uma tensão que quase podia ser cortada com uma faca. Clara, percebendo a dor nos olhos de Ricardo, começou a puxá-lo. Precisamos sair. Agora!
Mas a presença venceu a hesitação. Magali começou a tremer, como se a escuridão dentro dela estivesse se manifestando. Magali! Ricardo gritou, estendendo a mão. A menina olhou para ele, a confusão transformando-se rapidamente em pânico. Eu sinto medo e algo mais. Suas palavras eram o eco de uma verdade que ainda estava se formando. Justamente naquele momento, uma fissura aberta no chão, como uma fenda causada por um raio, deixou passar uma luz azul intensa. Então a voz de Luciana revelou-se, ecoando por cima da confusão. Ricardo! Magali precisa de você, mas ela não pode ficar aqui. Você precisa entender a razão pela qual Viviane sumiu. Ele olhou para Luciana, seu rosto angustiando-se. A razão? O que você sabe? O que está acontecendo? Ela fez um pacto, um sacrifício. Magali é a encarnação de algo que Viviane trouxe ao mundo. E se não for protegida, isso todos os nossos mundos virão à ruína. A revelação o deixou sem palavras. Magali? Uma ponte? O que isso significava? O peso dessa verdade o esmagou. Magali, por favor, vem aqui! Ele clamou, e a menina começou a se mover. Mas algo puxava seus pés, como se a sombra estivesse se agarrando a ela. Meu Deus, não! Clara gritou, estendendo as mãos para ajudar. Mas quando os dedos dela tocaram Magali, um efeito dominó aconteceu. O chão tremeu novamente, e uma onda de energia empurrou Clara para trás, fazendo-a rolar pelo chão. Todos estavam em choque, mas então algo se desenrolou. Um símbolo brilhou na testa de Magali, como um selo, um emblema de algo que estava prestes a ser revelado. A sombra de Viviane hesitou, observando o selo como se o reconhecesse. Não, não pode ser! A figura murmurou, a voz se distorcendo em desespero. Você é a única que pode romper o ciclo. Então virou-se para Ricardo, os olhos escuros humeando de fúria. Você nunca vai deixá-la sair. Apenas me diga o que você quer. Ricardo gritou, a necessidade de proteger sua filha passando por cima de sua lógica. Mas no momento em que ele falou, a conexão que existia entre eles se intensificou. Magali caiu aos pés de Ricardo, segurando a cabeça e gemendo. O avassalador sentimento de perda instalou-se. Não, Magali! O grito dele ecoou, mas a fenda no chão brilhou ainda mais, e tudo ao redor parecia desvanecer, incluindo os laços de amor e proteção que ele havia tentado construir. E então, como se o tempo houvesse parado, Clara levantou-se aos berros. A verdade é que tudo o que você pensou saber sobre Magali, sobre Viviane, não é real. Elas se conhecem muito mais do que você imagina. Ricardo piscou o mundo ao seu redor girando, e a revelação final como um relâmpago. Clara era parte desse mistério. Eu sou a verdadeira mãe dela. As palavras cortaram o ar, e em um instante, tudo ficou mais sombrio do que antes. A sala tornou-se um turbilhão de sombras, as verdades explodindo sem controle. O olhar de Ricardo se fixou em Clara, a mente tentando juntar os pedaços da revelação devastadora. O que ele havia construído, tudo se desintegrava. O que realmente significava proteger Magali? A verdade do passado o envolvia como uma teia invisível. E enquanto a escuridão se aproximava, ele se sentiu perdido em um emaranhado de segredos que nunca imaginara. E assim, o futuro os aguardava, repleto de perguntas que agora ecoavam como um grito no abismo. Quem era realmente Magali? E quem lecionava o verdadeiro legado de Viviane? A sala estava envolta em um silêncio pesado. Uma expectativa
Sufocante! A revelação de Clara. Ele olhou para Magali, que agora estava encolhida no chão, com esse selo brilhante na testa. A escuridão a rodeava, como se estivesse prestes a devorá-la. Como você pode dizer isso? Ricardo questionou, a voz trêmula. Os olhos dele se fixaram em Clara, tentando encontrar uma explicação. Você é a verdadeira mãe dela? O tempo parecia congelar, enquanto todos aguardavam a resposta. Sim! Clara gritou, a emoção rompendo suas barreiras. Mas não da forma que você está pensando. Eu fui forçada a me separar dela. E Viviane, ela tomou meu lugar. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, um misto de dor e arrependimento. Eu não tinha escolha. Eu precisava protegê-la. Proteger? Letícia exclamou, a incredulidade espalhando-se como um incêndio na sala. Proteger de quê? Clara respirou fundo, tentando encontrar coragem. Viviane fez um pacto, um acordo com forças que ela não conseguia controlar. Magali é a encarnação de algo muito maior e mais perigoso. A expressão de Viviane, ou melhor, o que restava dela, começou a distorcer-se. Ela parecia mais uma sombra a cada palavra proferida. Você não pode fazer isso. Magali não é sua! Ecoou a voz vazia intransigente. Ricardo havia escutado o suficiente. Clara, o que diabos você está dizendo? Você só trouxe mais confusão. O pânico se misturava à raiva, e ele estava prestes a perder o controle. Mas antes que ele pudesse falar mais, algo estranho aconteceu. Magali, ainda no chão, começou a emitir uma luz intensa. Uma onda de energia a envolveu, e tudo à sua volta tremia, como se o próprio espaço estivesse se moldando à sua vontade. As paredes vibravam, e a luz se intensificava, até que um grito ecoou pela casa. Não era apenas um grito comum. Era um grito que parecia sair de uma dimensão desconhecida. Uma frequência que fez o ar vibrar e cortou a respiração de todos. Era como se a própria casa tivesse dolorosamente encontrado uma voz. Magali! Ricardo gritou, estendendo a mão. Mas a menina foi sugada para um redemoinho de energia luminosa. E de repente, tudo se apagou. Quando a visão retornou, uma cena chocante se descortinou. Magali não estava mais sozinha. Ao seu lado, figuras encapuzadas, com olhos vazios e brilhantes, surgiam da escuridão. O medo correu pela espinha de Ricardo. O que são eles? Os guardiões, Clara respondeu, a voz embargada. Guardam os segredos que Viviane tentou esconder. Eles vieram reclamar Magali. O chão abaixo deles começou a rachar, revelando um abismo. As figuras encapuzadas estenderam as mãos e Magali foi puxada em direção a elas. Não! Ricardo berrou. Mas uma força invisível o segurava firmemente. Ela é a chave, Ricardo! Luciana gritou, quase em desespero. Se ela não for salva, tudo o que conhecemos será destruído. A conexão entre eles estava se rompendo, e Ricardo percebeu que tudo o que acreditava saber havia virado fumaça. As sombras consumiam a casa, a sala inteira se transformando em um campo de batalha. Medo, raiva, tristeza. Era um turbilhão emocional. Magali pertence a mim. As palavras cortaram o ar. E enquanto a sombra inclinava-se em direção à menina, um estrondo ressoou. Um trovão ribombou do céu e um raio cruzou a janela, atingindo diretamente a figura sombria. A luz era ofuscante e a sala explodiu em fragmentos de energia. Todos caíram, e então tudo ficou em silêncio de novo.
Ricardo estava desorientado. Ele olhou ao redor, confuso, sem sinais da presença de Clara, Viviane ou das figuras. O que tinha acontecido? A sala estava vazia, exceto por Magali, agora de pé, brilhando como nunca antes. Ela sorriu, mas havia algo nas palavras dela que lhe fez gelar. Está tudo bem, papai. Eu finalmente sei quem eu sou. E com isso, a sala girou novamente, e o futuro dele se desfez em um abismo de sombras e luzes. O que realmente estava por vir? Qual era a verdadeira essência de Magali? A única certeza que Ricardo tinha era que nada ia voltar a ser como antes. Magali estava ali, em pé, cercada por uma luz que parecia pulsar vida. Mas a alegria foi curta. Um arrepio percorreu a sala quando um som de rachadura cortou o ar. O piso começou a tremer e as sombras se contorceram como serpentes. Ricardo sentiu o coração disparar. "O que está acontecendo, Magali?" ele gritou. Mas a menina apenas olhava fixamente para a luz, como se algo a chamasse. Então, de repente, o chão se abriu em uma fenda profunda, uma escuridão abissal, ameaçando engolir tudo. Clara estava ao lado de Ricardo, com os olhos arregalados, revelando o pânico em seu rosto. "Sairemos daqui! Precisamos sair!" ela gritou, puxando-o, mas ele estava preso naquele olhar de Magali, como se ela estivesse em transe. "Magali!" ele berrou novamente. Mas a menina não se movia. E, em um instante, uma corrente de ar frio percorreu todo o ambiente, trazendo um cheiro de terra molhada. Quando a luz do selo na testa de Magali ficou tão intensa que ofuscou até mesmo a escuridão, a sala explodiu em um clarão. Ele teve que proteger os olhos. Quando o brilho finalmente se dissipou, uma figura se destacou na entrada. Era uma mulher, mas não era Viviane, nem era Clara. Era outra figura que fez o sangue de Ricardo congelar. Era a mãe dele. Mãe? Como? Ela estava morta há anos. Mãe? Ricardo sussurrou, sem acreditar. "Eu voltei, meu amor," ela disse, os olhos dela brilhando com uma luz etérea. A emoção tomou conta dele, mas havia algo duvidoso na forma como ela falava. Não era a mãe carinhosa que ele lembrava. Era uma versão distorcida de um ser amado perdido. "Você não pode estar aqui!" ele gritou, confuso. "Você não está morta." "Eu nunca morri, Ricardo," ela respondeu tranquilamente. "O que você acha que aconteceu? Eu sempre estive aqui, presa entre os mundos. E você? Você trouxe a chave." Ela gesticulou em direção a Magali. Ricardo olhou para a menina, agora ainda mais pálida, com um olhar de desespero. "Magali, venha até mim!" ele gritou. Mas Magali estava completamente absorta, atraída pela figura materna. "Ela é a porta, Ricardo, e agora você precisa escolher," a mulher disse, a voz soando cada vez mais distante, como um eco em uma caverna. "Você pode ficar aqui e descobrir o que realmente somos, ou pode levá-la para longe e destruir tudo." Um nó se formou na garganta dele. O que isso significava? O que estava acontecendo? Enquanto ele tentava processar as palavras dela, a sala começou a se distorcer. As paredes se fechavam e a escuridão se adensava. "Você não pode ficar," ele berrou, a voz tremendo. "Magali não pode ser a chave para nada. Ela é só uma criança." "Você ainda não entendeu, meu amor," a mulher respondeu.
e Ricardo sentiu algo sussurrar em sua mente, palavras perdidas que nunca foram ditas. Ele olhou para Clara, que estava paralisada, a verdadeira natureza do pânico tomando conta. Ela não é só uma criança. Magali é muito mais do que você imaginava. Então, no meio da confusão, uma luz subitamente iluminou o espaço. Era uma luz dourada que emanava de Magali. Ela parecia se fundir com a escuridão, e a luz estava tirando a vida de tudo ao seu redor. O ambiente começou a vibrar com um poder desconhecido. Clara deixou escapar um grito, enquanto a sala tremia novamente. Ricardo gritou, tentando se aproximar de Magali. Mas a luz crescia, e ele era repelido como se estivesse em um turbilhão. As palavras da mãe dele ecoavam na mente dele, cada vez mais intensas. Você precisa decidir. O futuro de Magali está em suas mãos. O universo ao redor parecia quebrar. E em um ato desesperado, Ricardo estendeu a mão para Magali, mesmo que tudo estivesse se desmanchando. Magali, não ouça! Não deixe que isso aconteça! Então, antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, a figura da mãe dele se contorceu e rugiu. Você não pode escapar da verdade, Ricardo. O que você descobrirá mudará tudo o que você ama. E quando a luz de Magali finalmente ofuscou tudo, um grito ecoou. Não era um grito qualquer, mas um grito que parecia ser uma fusão de todas as vozes que ele conhecia, mergulhando-o em um mar de horror. O último vestígio de certeza de Ricardo se desgrudou de seu ser, enquanto tudo se tornava um abismo. A escuridão engoliu a sala, e o destino de todos os personagens se tornou um eco distante. O que significava ser família? O que era realmente Magali? As perguntas que antes pareciam claras, agora se tornaram uma névoa nebulosa. E no centro desse vazio tremendo, Ricardo podia apenas gritar na incerteza, à espera do que viria justamente em seguida. O vulto de sua mãe se desvanecia, e a luz de Magali foi se intensificando. O coração de Ricardo acelerava, enquanto a sala tremia ao seu redor. Ele sabia que tinha que agir rápido. Magali, vem até mim! Gritou com todas as suas forças, estendendo a mão para ela. Mas naquele instante, algo estranho aconteceu. A luz dourada que emanava de Magali começou a se fragmentar em várias pequenas esferas, cada uma parecendo pulsar com vida própria. Elas dançavam no ar, como se estivessem sendo guiadas por uma força desconhecida. Então, um barulho estrondoso ecoou, como se um trovão tivesse atingido diretamente a casa. E os brados de Magali se tornaram um lamento angustiante. Não, Magali! Ricardo urrou. Tentou correr contra a corrente da energia, mas foi como correr contra a maré. Ele sentiu sua força murchar e o ambiente ao redor parecia ruir. Ela é minha! A voz de Viviane, o que restava dela, ecoou, agora mais potente e dominadora. Ricardo viu a figura de sua mãe começar a se desfazer em uma chuva de sombras. E antes que pudesse entender, a sala se iluminou com uma chama helenística. Um brilho tão ofuscante que fez todos fecharem os olhos. Quando abriram, tudo havia mudado. Ricardo se viu em um espaço desolado, rodeado pelos fragmentos das esferas de luz. E Magali estava agora no centro de tudo, como uma rainha em um trono de luz. Ela parecia mais velha, mais forte. Com quantas provocações incríveis! E havia uma sabedoria em seus olhos que ele nunca tinha visto antes. Magali! Ele chamou, cauteloso. Mas a menina apenas olhou para ele, com uma expressão que misturava tristeza e poder.
Você não consegue entender, papai. Ela respondeu com uma voz que não era mais infantil, mas cheia de ecos de mil histórias. Preciso fazer isso. Fazer o quê? Ricardo estava confuso, a realidade se desvanecendo em torno dele. Nesse momento, uma sombra surgiu atrás de Magali. Uma silhueta que fez o coração de Ricardo parar. Era Clara, mas ela estava diferente. Seus olhos eram de um obscuro profundo que refletiam um desejo insaciável. Você não sabia, não é, Ricardo? Disse Clara, com uma voz carregada de conhecimento. Eu não sou apenas uma amiga. Eu sou a guardiã. A respiração de Ricardo ficou presa na garganta. Guardiã do quê? O que você quer dizer? O desespero escorria da sua voz como o rio nascente. Clara sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era um sorriso cúmplice. A verdade é que Magali não é apenas uma garota. Ela é o epítome de um legado que Viviane e eu cimentamos. A porta que une dois mundos. Você mentiu pra mim? Todo esse tempo? Ricardo sentiu o chão se deslizava sob seus pés. Magali é a chave? Clara a guardiã? Não! Magali gritou, levantando os braços como se tentasse bloquear a verdade que se expunha. Eu não sou só isso. Eu sou mais do que o que você pensa. Eu sou o que eles precisam. Seus olhos brilhavam com uma nova força, e a luz ao redor dela começava a se expandir e pulsar como um coração vivo. Quem são eles? Ricardo exigiu, sua voz se quebrando. Ele sentia que cada resposta trazia mais perguntas. E a realidade parecia se romper a cada instante. E então, em uma fração de segundo, as esferas de luz explodiram em raios que cruzaram o espaço e atingiram não apenas Clara, mas também Ricardo. Um grito coletivo ecoou, e a sala se encheu de uma verdade que transformava tudo. Vocês não compreendem. Clara não é apenas uma amiga de Viviane. Ela é a mãe biológica de Magali. Ha! A revelação caiu como uma bomba, dispersando as sombras numa tempestade de choque. A sala parou e tudo e todos ficaram em silêncio, os segredos emergindo como demônios das sombras do passado. Ricardo olhou para Magali, que agora tremia. Ele não sabia mais o que acreditar. A confusão se transformou em uma tempestade. Clara era a mãe dela? Então, quem era realmente ele na vida de Magali? E enquanto o pânico começava a rearranjar as emoções no fundo de sua alma, a sala tremeu de novo. Algo se aproximava. E não era apenas a verdade. Era um novo desafio, uma nova escolha. A linha entre o que era real e o que não era estava se rompendo. E o futuro deles estava prestes a desabar. Vocês vão ter que escolher, disse Magali, seus olhos transbordando de poder. O que vocês farão agora? E enquanto o chão por baixo deles começou a rachar, Ricardo percebeu que a única verdade que tinha certeza era que tudo chegava a um clímax e nada seria como antes. A luz de Magali pulsava intensamente, quase como se estivesse viva. Ricardo sentia o coração disparar, a mente um turbilhão de emoções. Clara estava lá, com aquele olhar sombrio. Seu rosto se contorcendo entre a angústia e o poder que parecia ter dominado a sala. Magali, venha até mim! Ricardo gritou, a voz ecoando pelo espaço carregado de energia. Mas a menina estava distante, absorvida pela luz que emanava de seu ser. Uma luz cheia de promessas e medo. E então, em um instante, o chão se abriu sob seus pés. Como se a terra tivesse decidido engolir tudo. Ricardo tropeçou, quase caindo,
mas conseguiu se segurar. Não, ele estava quase em desespero. E a sombra de Clara começou a se mover mais uma vez. Você não entende, Ricardo. Clara disparou, a voz dela como gelo em sua espinha. Se você não permitir que Magali escolha seu destino, tudo o que conhecemos estará perdido. Mas Ricardo olhou para sua filha, que parecia absorver a luz como um combustível. Ela é só uma criança! Gritou, não conseguindo captar a gravidade da situação. Como poderia deixar Magali decidir entre um mundo e outro? As esferas de luz começaram a se espalhar, invadindo o espaço e piscando como estrelas fugazes. De repente, uma figura emergiu do meio da luz. Era Viviane, mas não a mesma de antes. Ela parecia mais forte, mais aterradora. Magali, você não pode fugir do que é! A voz de Viviane ecoou, aguda, reverberando em cada canto da sala. Você é a portadora do legado. E nesse momento, um estalo eletrizante cortou o ar. Um símbolo, um emblema familiar, começou a brilhar na pele de Magali. Era o mesmo que Ricardo vira no passado. Um símbolo que sempre o intrigara. A sala tremeu e Ricardo sentiu um nó na garganta. O que está acontecendo? Ele murmurou, os olhos arregalados. A luz de Magali pulsava, mas começou a se distorcer. Então, uma reviravolta chocante e inesperada aconteceu. Uma conversa sussurrada, uma lembrança ecoou na mente de Ricardo. Ele se lembrou de um dia que parecia distante, um momento que ele havia enterrado. Clara, você era amiga de Viviane. Mas você também estava envolvida nisto, não estava? Clara ficou paralisada, os olhos se arregalando, mas então sorriu de forma sombria. Você está começando a entender, não é? Eu não sou só amiga de Viviane. Eu sempre estive aqui, sempre fui parte do plano. O que? A cabeça de Ricardo girava. A realidade se rompendo sob seus pés. Como assim parte do plano? O sorriso de Clara se ampliou. Você também, Ricardo. Você sempre fez parte disso. Magali não é apenas sua filha, ela é nossa criação. A frase cortou como uma lâmina. O mundo ao redor dele desmoronou. Ele olhou para Magali. O rosto dela agora não era apenas de temor, mas algo mais. Determinação. O que você quer dizer com nossa criação? As palavras saíram como um sussurro, cada sílaba pesada como chumbo. Antes que Clara pudesse responder, a luz de Magali se intensificou ainda mais, saindo do controle. O chão começou a tremer de novo, e a sala se manifestou como se estivesse tomando vida. Os pilares de cerâmica racharam, as paredes começaram a vibrar, e o caos se instaurou. Vocês não estão prontos para o que vem a seguir. A voz de Viviane ecoou de novo, sua figura se agigantando na luz que crescia. Não podemos permitir! Clara gritou, e as esferas começaram a se juntar, criando um vórtice de luz e escuridão. Se você não fizer o correto, Ricardo, tudo o que amamos será destruído. Em um movimento, Ricardo se lançou para Magali, estendendo a mão. A sala parecia cair em um abismo de sombras e luz. Magali, venha comigo, nós precisamos sair. Mas uma onda de energia disparou contra ele, jogando-o para o lado como um boneco de pano. Ricardo olhou ao redor, confuso e em choque, enquanto a luz de Magali envolvia a sala em uma aura potenciada.
Ele percebeu que todos ali estavam em jogo, e uma única pergunta ecoou em sua mente. O que exatamente era Magali? E no meio desse turbilhão, uma verdade terrível se formava, silenciosa, como a bomba pronta para explodir. O que mais estavam escondendo? E enquanto a sala trepidava intensamente, o futuro deles parecia se desvanecer a um mistério ainda mais profundo, deixando Ricardo preso entre a luz fulgurante e a escuridão devoradora. O vórtice de luz ao redor de Magali crescia e a sala tremia, como se o próprio espaço estivesse em conflito. Ricardo sentiu o pulso acelerar. "Magali, vem até mim!" ele gritou, a desesperada súplica ecoando entre as paredes. Mas a luz a cercava como um cobertor e Magali parecia entorpecida, perdida em um mar de possibilidades. "Papai, eu tenho que decidir!" Sua voz, embora leve, carregava um peso imenso. Clara se aproximou, os olhos cheios de frenesi. "Você deve deixá-la escolher, Ricardo. Isso não é apenas sobre nós. É maior do que imaginamos." A intensidade no ar era quase palpável e a sombra de Viviane observava, pronta para reivindicar o que considerava seu. Mas Ricardo só conseguia olhar para sua filha. "Não, Magali! Você é uma criança!" O coração dele doía, como se fosse arrancado, enquanto a batalha interna da menina se desenrolava diante de seus olhos. "Eu sou mais do que isso, papai!" Magali gritou, a luz se expandindo em explosões de brilho intenso. "Eu sou a chave para um novo começo." "Um novo começo?" A voz de Viviane cortou o ar como lâmina. "Apenas se você me seguir." Não se deixe seduzir por ilusões. E em um momento a sala estremeceu. Um estrondo ensurdecedor fez a estrutura ameaçar desmoronar. Ricardo não podia mais pensar. A instabilidade estava crescendo e ele sentiu o vento gélido da realidade se desfazendo ao seu redor. "Magali, você não pode se unir a essa sombra!" Ricardo gritou, mas a luz de sua filha era agora um imã, atraindo tudo para o centro da tempestade. Com um movimento repentino, Clara se infiltrou entre os dois. "Não deixe ela fazer isso, Ricardo! Magali é a única capaz de romper o ciclo e salvar todos nós." Um silêncio pesado tomou conta. Ricardo olhou para Magali e ela parecia mais determinada do que nunca. "Eu não posso ficar aqui. Preciso libertar nossos mundos." As palavras dela eram firmes, carregando a potência de sua verdadeira natureza. Clara sorriu com tristeza. "É isso que precisamos ouvir. Você é mais poderosa do que qualquer um de nós pode imaginar." Havia um calor nas palavras dela que fez Ricardo sentir esperança. "Vou fazer isso por vocês." Magali respirou fundo e a luz cresceu ao seu redor, inundando a sala com uma intensidade ofuscante. Em um último movimento, Magali virou-se para Ricardo e Clara. "Obrigado por me ajudarem a descobrir quem sou." E então, em uma explosão de luz pura, a sala foi preenchida com um brilho que transformou tudo. Móveis, sombras, a própria realidade. Ricardo fechou os olhos, a mente tremendamente em conflito entre a perda e a esperança. Quando a luz finalmente se dissipou, ele se viu apenas de pé em um campo aberto. Ao seu redor, uma paz inexplicável reinava. "Magali!" ele chamou, a angústia apertando seu peito. Ele não a viu imediatamente, mas a sensação de que tudo havia mudado era poderosa.
E então, ao longe, uma figura familiar começou a se aproximar. Era Magali, mais radiante e confiante do que nunca. Papai! Ela gritou, e o coração de Ricardo se encheu de um alívio instantâneo. Eu consegui! Ele correu até ela e, ao se abraçarem, era como se dois mundos colidissem. Você esteve maravilhosa. O que aconteceu? As palavras saíram carregadas de amor. Eu quebrei o ciclo. Com a ajuda de todos nós, Magali explicou, seu sorriso iluminando a cena. Viviane e Clara agora estão em paz. E nós também. A realidade ao redor deles estava em transe. Mas o amor entre pai e filha brilhava como uma força renovada. Ricardo sentiu que o peso de segredos e dor finalmente havia se dissipado. Estamos juntos, Magali. Para sempre! E apesar do que havia acontecido, um novo amanhecer despontava no horizonte, prometendo possibilidades infinitas. Mas embora a paz estivesse presente, ele percebeu que a jornada não tinha terminado. Novas perguntas surgiam com cada respiração, e novas verdades ainda estavam por vir. Então a cena escureceu lentamente, dando espaço para o mistério do que viria a seguir. E enquanto a tela se escurecia, aqui vai um alerta para você que acompanhou a história até o final. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho incrível. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta jornada. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar nosso canal com essas ações. Juntos, vamos!